Olhe para que o Espírito de Deus te dê revelação na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos e ore também. Peça para que o Senhor fale com você nessa noite. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa mesmo falar conosco. Por isso, Deus, nós abrimos o nosso coração para recebermos a Tua palavra, que é viva e eficaz, que separa a alma do espírito juntas e medulas, Pai. Que uma palavra cirúrgica venha de encontro ao nosso coração, Pai, com aquilo que nós precisamos ser transformados em nome do Senhor Jesus. Quando dizem amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós esqueci de falar algo, mas eu vou falar agora. A respeito de posicionamento. Eu falei que vou falar sobre posicionamento, né? Mas é importante também, os irmãos sabem que dia 30 tem o quê? Tem eleições. E é importante você se posicionar também, né? Esses dias algumas pessoas falaram assim para mim, pastor, você está falando muito de política, é melhor não falar, porque tem pessoas que não pensam, pensam de forma contrária e tudo mais. E eu falei, qual o problema disso? Nós somos livres para votar, você é livre para votar em quem você quiser. Amém? O que eu digo para os irmãos é o seguinte, para você avaliar, você que conhece a palavra de Deus, você precisa, não pode ficar em cima do muro. Alguns falam, pastor, eu não vou votar então. Não, eu acho que você deve votar sim. Você deve exercer a sua cidadania, o seu direito de voto, né? Por quê? Você não pode, daqui 10 anos, 20 anos, né, olhar para os seus filhos, para os seus netos, e falar, não, eu me abstive. Eu fiquei assim, em cima do muro. Né, já contei a história aqui de quem está em cima do muro, amém? Então, você precisa se posicionar. A palavra de Deus diz o quê? Sim, sim, não, não. Então, essa história de votar em branco, de nulo, não existe. Né? Você deve se posicionar, deve ir. Mas tem muita fila. Ué, é uma vez a cada 2 anos que você vai votar, né? Então, eu sugiro que você vote, né? E tenha como ciência do seu voto, né, a mesma ciência da palavra de Deus. Então, eu penso que nós votamos o quê? Nós somos a favor da vida, somos contra as drogas. Sabe, só quem tem um familiar ou que já passou por um problema de drogas, sabe o tamanho do transtorno que isso causa. Né, eu conheço famílias que perderam tudo por conta de vício. Tudo. Perderam bens, né? Perdeu até o próprio filho. Então veja, nós não podemos apoiar isso daí. Temos que ser a favor o quê? Da palavra de Deus. Né? Ter a liberdade de expressar, né, a sua fé, né? Poder ter a liberdade de comunicação, nós somos a favor de tudo isso. Pastor, eu não concordo. Amém. Faça o que a sua consciência diz. Mas o meu papel é dizer aquilo que a palavra de Deus diz. Então, cada um escolhe aquilo que quer. Tem pessoas que escolhem viver no pecado. Não dá para você decidir pelos seus filhos o que eles vão fazer ou não vão fazer. O nosso papel é ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, para que quando eles cresçam, eles não se desviem. Esse é o nosso papel. Então, eu estou ensinando você aqui o que a palavra de Deus diz. Aquilo que você deve seguir e ter como padrão na sua vida. Que é a palavra de Deus. Ela é a nossa base. Amém? Então, é sempre importante, você não pode se conformar com qualquer coisa. Não pode. Sabe, Deus tem coisas muito mais excelentes. Muito mais excelentes. E nós devemos buscar as coisas do alto. Então, antes de você se tornar extremo oposto, direita ou esquerda, olhe para o alto primeiro.
Olhe para o alto. E nesses dias eu vi algumas coisas, irmãos, que eu vi as nossas crianças, as nossas aqui, eu sou muito observador, eu vi as nossas crianças falando a respeito de política. Eu vi. Porque fulano de tal é isso, e fulano de tal é aquilo e tal. Eu vi as nossas crianças aqui, as nossas. Agora veja, as crianças, elas aprendem como? Por repetição. Elas aprendem por repetição. Então os nossos filhos veem o comportamento dos pais e replicam. Aquilo que o pai crê, replica no filho. Seja de direita ou esquerda, vai ser replicado. Quantos estão compreendendo? Irmãos, e eu fiquei numa crise danada. Porque eu nunca vi as nossas crianças discutindo a palavra de Deus. Mas eu vi discutindo política. Quantos estão compreendendo? Então isso quer dizer que, antes de mais nada, o que vai transformar a nossa vida são os princípios da palavra de Deus. E o nosso foco tem que estar o quê? Nas coisas do alto. Então veja, quando a palavra de Deus fala buscar primeiro o reino de Deus, irmão, se você buscar primeiro o reino de Deus, a política ela vai ser ajustada, acredite. Agora, enquanto você busca a política, você esquece de buscar o reino de Deus e transferir o reino de Deus para os seus filhos. Quantos estão compreendendo? Então, nas nossas casas, nós devemos falar mais da palavra do que de política. Isso não quer dizer que você não deva ensinar os seus filhos a respeito de política. Você deve ensiná-los. Mas o que vem primeiro deve ser a palavra. Amém? Eu estou falando isso porque Deus falou comigo. Eu não fico aqui falando muito de política no grupo da igreja. Mas com alguns irmãos eu falo bastante, aqueles que têm liberdade e tudo mais. Então nós devemos nos posicionar sim a respeito da política, mas também não devemos abrir mão daquilo que é mais importante, que são os princípios da palavra de Deus. Quantos compreenderam? Amém? Pastor, então você vai continuar falando política? Eu vou. Achei que você não ia. Eu falei, não, eu vou. Mas o que vem primeiro é o quê? A palavra de Deus, é o reino de Deus. Amém? Amém? Então estou dizendo, você deve continuar assim se posicionando. Mas primeiro se posicione no reino de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Mas falando em posicionamento, eu vou ministrar sobre posicionamento. Amém? O poder que um posicionamento tem. Sabe quem que é extremamente posicionado? Você conhece alguém extremamente posicionado? Deixa eu dizer alguém aqui que é extremamente posicionado, o diabo. O diabo ele é posicionado. Tira essa musiquinha de fundo. Estou quase dançando aqui. Precisamos ajustar uma música de acordo aí. Deixa eu falar aqui quem é extremamente posicionado. O diabo. Ele é extremamente posicionado em matar, roubar, destruir os seus sonhos. Ele é extremamente posicionado em minar suas forças. Ele é extremamente posicionado em tirar a sua alegria. Já viu coisas em que você está muito alegre, um projeto, você está animado, mas de repente sumiu aquela alegria, o seu sonho, o seu projeto, aquilo que trazia tanta alegria, não traz mais, às vezes é um casamento, uma empresa, um novo emprego, aquilo que era motivo de tanta alegria, agora parece que minou, ou seja, foi roubado. E quem que faz isso daí? É o diabo. Então ele é muito posicionado nessa questão. Agora veja, por que essas coisas acontecem? Né? Deixa eu ler aqui um versículo, projeta para mim, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse versículo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Então veja, você não pode ignorar os desígnios de Satanás, ele é extremamente posicionado.
Muitas pessoas, elas perdem alegria porque abrem mão de um posicionamento cristão, de um homem, de uma mulher de Deus. Abrem mão dos princípios. Deixa que o medo governe as suas vidas. Aceita todo tipo de conversa fiada do diabo, tentando tirar a sua identidade de filho, tentando tirar o seu posicionamento de homem, de mulher de Deus. E aí você dá os ouvidos muitas vezes, e aí você é o quê? É roubado. Por quê? O papel do diabo é insistente, ele é posicionado insistente com você, comigo, né? E todas as vezes que você tenta negociar com ele, você vai perder. Todas as vezes que você entrar numa luta, num ringue com o diabo, você vai perder. Então veja, você precisa se posicionar diante das adversidades, diante das circunstâncias que elas acontecem. E deixa eu contar aqui uma história. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre o rei Acabe, né? Quantos aqui conhecem o rei Acabe? Então deixa eu dar um pano de fundo aqui. O rei Acabe foi o pior rei de Israel. Se você estudar, não houve rei pior e nem vai haver rei pior do que o rei Acabe. Por quê? Era um homem frouxo, manipulável, era um homem fraco, né? Era um homem sem atitude. Né? Ele era o rei de Israel, representava ali o rei diante de todo o povo de Deus, mas ele casou com Jezabel, uma mulher que cultuava Baal, né? Começou a cultuar ali, virou uma bagunça, ele permitia tais coisas, ou seja, era um homem fraco nas suas emoções, nas suas decisões, um homem seguro, ia permitindo muitas coisas acontecer diante dos seus olhos. E deixa eu ler aqui um contexto aqui, vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Então veja, vamos ler aqui uma passagem aqui, eu vou contar o contexto aqui para os irmãos aqui. Esse contexto aqui, né, Ben-Hadad, era o rei da Síria, ele se levanta contra Acabe, e ele vai falando, olha, eu vou aí, vou te destruir. Ele começa a falar, e Acabe vai aceitando. Ele vai aceitando, cada vez vai piorando, vocês vão ver aqui o contexto. Então olha só. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram assim, diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo que tenho. Irmãos, ele era um cara frouxo ou não era? Não, era ou não era? Você não fica indignado de ler isso daqui, não? Então o cara chega lá e fala assim, ó, mandou só o recado. Falou, avisa lá a Acabe, né, o tal do Ben-Hadad, falou assim, ó, avisa lá, mandou os mensagens, falou, avisa lá que as mulheres de Acabe agora são minhas e os melhores filhos são meus. Ele fala, tudo bem, meu senhor, que assim seja feito. Ah, pelo amor, né? Então esse era um posicionamento de alguém que o diabo vem afrontar e ele fala, não, tudo bem, vamos continuar. Verso 5. Tornaram a vir os mensageiros e disseram assim, diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros que dissessem, tens de entregar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas enviar-te-ei os meus servos que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da sua terra e lhe disse, notai e vede como este homem procurai o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos, então ele chama lá e vai chorar as mágoas para os anciões. Ele fala, olha como esse rei quer o mal. Ele pediu as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu não neguei.
Olha só o posicionamento desse homem, desse rei, Acabe. Todos os anciões e todo o povo disseram: não lhes dei ouvido, nem o consista. O que é isso? É quando o diabo fica soprando, e aí você vai tomando decisão sozinho. Mas quando pergunta os anciões, quando pega o conselho dos sábios, eles falam: não dê ouvido a isso não. É quando você está envolvido emocionalmente, você não consegue enxergar muitas vezes o que está acontecendo. Mas às vezes quem está de fora fala: não dê ouvido para isso não, era o que estava acontecendo aqui. Vamos continuar. Verso 9. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste, do teu servo farei. Porém, isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram essa resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: façam-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Então veja, ele está falando: todo o povo que me segue. Irmãos, era mais ou menos 130 homens, né? Os que seguiam Ben-Hadad. Só que Acabe olhava, ele tinha um exército só de 7.000. Então ele está falando: olha só, você não tem chance. Esse é o papel do diabo. Porém o rei de Israel respondeu e diz-lhe: não se gabe, nem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando... aqui, ó, irmãos, deixa eu só falar, no verso 11, ele começa a virar o jogo. Né? Começa até agora, ele está negociando e está perdendo. Verso 11, ele começa a virar o jogo. Então, olha só. Verso 11. Porém, o rei de Israel respondeu e diz ele: não se gabe quem se cinge, como aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam, ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se achegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse assim: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu assim, diz o Senhor: pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então contou os moços dos chefes da província, e eram 232. Depois contou todo o povo todos os filhos de Israel, 7.000. Deixa eu ler só até aqui, para os irmãos entenderem. Então veja qual que era o contexto aqui. Contexto de guerra. Contexto de guerra. Sabe, muitas vezes você fala: não, mas eu não estou em guerra. Sabe, mas a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades e principados nas regiões celestiais. Então veja, acredite, constantemente existe uma grande guerra acontecendo nas regiões celestiais. E se você não entender, muitas vezes você fica à mercê. Você vai perdendo. Aqui, Ben-Hadad chegou e falou: olha, Ben-Hadad é filho de Hadad. E que... É que o Thiago está me filmando aqui, toda vez ele posta um negócio aqui, olha, eu percebi que ele estava me filmando, eu travei, olha que coisa, hein? Que luta! Mas veja, então veja, se nós não entendemos que há uma guerra sim, muitas vezes para que não haja um posicionamento seu e meu em determinadas áreas das nossas vidas, nós ficamos passivos diante da guerra. Você vê que tem um problema no seu casamento, mas você fala: mas se eu for tentar ajustar isso, vai dar muita dor de cabeça, então é melhor, tá ruim, mas tá bom, deixa assim. O que é isso? É passividade. É você entrou, começou a negociar com o diabo. Ele fala: não mexe com isso não. Você já conhece como que é o problema. Depois vai que ela comenta alguma coisa com a mãe dela. Aí foi: ixi, vai falar com a minha sogra, é melhor nem mexer. Os irmãos estão dando risada, mas às vezes acontece isso mesmo. Né? Parece que é uma brincadeira, mas não. Então precisamos entender que o diabo ele sempre vai tentar, e ele tem uma forma, ele tem uma estratégia.
E dentro desse contexto aqui, eu vou dividir ele em duas partes. Até o verso 10 ali é o ladeira abaixo. É quando ele está sendo afrontado e ele vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo. Mas do verso 11 é ladeira acima. Já viu alguma área da sua vida que você ora e parece que a coisa só vai piorando? Já passou alguma época da sua vida que você olhava um negócio, ao invés de melhorar, parece que ia piorando cada vez mais? Mas chega uma hora que, se chega no fundo, tem que subir, ué. E o que faz subir? É o posicionamento. Então, o posicionamento de Acabe determinou o ladeira acima. Mas vamos falar aqui a respeito agora do ladeira abaixo. Qual que é a estratégia do diabo, o posicionamento que ele vem na sua vida para que você comece ladeira abaixo em alguma área, algum quadrante da sua vida? Primeiro, o verso 1. Olha o que acontece no verso 1. Vai projetando aí, Roseli. Verso 1. Qual que é a estratégia dele? Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, que havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, subiu, vírgula, cercou a Samaria. Essa frase que ele cercou. Então essa é uma estratégia de guerra, que ele sempre vai cercar. Então naquela época, como é que funcionava? Então geralmente os reis tinham aquelas muralhas gigantescas e tudo mais, e ali havia a cidade. Então a cidade, ela era murada muitas vezes. E qual que era a estratégia? Né? Eles cercavam a cidade, ou seja, nada entra e nada sai. Chega uma hora, o que acontece? Começa a faltar comida. Começa a haver necessidades lá dentro. E quando começa a haver necessidades, a pessoa sai. É uma questão de sobrevivência. Então vejam, só que quando elas vão sair, elas já estão fracas. Né? Já viu aqueles filmes que tem aquelas muralhas, eles põem a escada e tudo mais e tal, aí jogam lá óleo quente e tudo. Quem já viu os filmes assim? Não é assim que acontece nos filmes? Põe lá, só que veja, essa é uma estratégia, só que muitas pessoas morrem, né, que está tentando invadir e muitas vezes não tem sucesso. Pode ver que todas as vezes que os caras fazem isso, eles, geralmente nos filmes, eles não conseguem da primeira vez. Por quê? Às vezes eles entravam, já dominavam as torres e invadiam de vez, mas quando havia uma certa resistência, eles, né, recolhem, voltam para trás, e aí eles ficam o quê? Sitiando, cercando a cidade. Quando eles cercam a cidade, e o diabo muitas vezes ele vai cercar a sua vida, ou alguma área da sua vida que ele quer entrar, ele vai ficar esperando o quê? Uma brechinha, uma trinca. Ele sabe qual que é a brecha que você tem para que ele possa invadir e destruir. Às vezes é uma área, às vezes é uma área de santidade, às vezes é uma área de insegurança sua. E ele fica procurando essas trincas, essas brechas, ele fica te cercando, esperando você dar uma deslizada para ele entrar e destruir. Essa é a estratégia. Então veja que a primeira coisa do ladeira abaixo é que o diabo ele fica o quê? Te cercando os seus pensamentos, roubando e minando a sua esperança, a sua fé. É quando você tem um projeto diante dos seus olhos, mas aí ele acha uma trinquinha, uma brechinha. Ele fala assim, não vai dar certo, que você não tem dinheiro. Aí você fala, é verdade, eu não tenho dinheiro mesmo. Ou então, tem um problema no seu casamento, ele fala, mas está vendo como que é o seu cônjuge? Isso não muda não. Aí você fala, é verdade. Ou seja, roubou a fé, roubou a esperança. É quando vê seus filhos desviando, e aí o diabo fala, não tem jeito. Quanto mais você ora, pior fica. Aí você fala, é verdade. Ou seja, arrumou uma trinca, roubou o quê? A fé e a esperança. Então o diabo ele sempre vai começar roubando a fé e a esperança. Em alguma área, em algum quadrante da sua vida, ele vai falar agora, está vendo, você não tem jeito. Então essa é a estratégia. Mas aí, o que acontece? E geralmente ele vai apontar para você. Muitas vezes ele arruma uma trinca e fala, está vendo? Deus te deixou na chapada, senão você não estaria passando isso. Aí você fala, é verdade. O que é isso? Roubando a sua identidade, de que Deus é o teu pai. E aí, na sequência, ele rouba a sua identidade de filho. Ele fala, porque se Deus te amasse, verdadeiramente, você não estaria passando por essas circunstâncias.
com seus familiares, com seus filhos, com seus negócios, com as suas finanças. Ele começa a roubar a sua identidade de filho amado. Quantos estão compreendendo? E depois ele rouba o quê? O propósito. Ele fala, já que Deus não te ama, vai se esbaldar no mundo. Você acha que Deus pode mudar suas finanças mesmo, com o seu currículo barato? Você acha que Deus vai te prosperar dessa forma? E aí, ou seja, ele começa a atrelar as coisas naturais para que você perca o foco do propósito de Deus e perca o rumo. Quantos estão compreendendo? Então veja, ele sempre usa a mesma estratégia, né? Segundo aspecto do ladeira abaixo, é que ele vem roubar. Vamos ler aqui o verso 2 e o verso 3. Diz assim, enviou mensageiros à cidade de Acabe de Israel, e lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Ou seja, ele começa roubando a sua fé, a sua esperança, e agora ele começa a roubar coisas mesmo. Está falando aqui de coisas naturais. Prata, ouro, família, filhos, casamento, esposo, está falando dessas coisas naturais. Então veja, essa é a estratégia, né? Ele quer roubar depois, no segundo momento, que é a sua prosperidade. E quando eu falo prosperidade aqui, eu não estou falando prosperidade segundo o prisma do mundo, que o prisma do mundo associa a prosperidade só à questão financeira. Mas prosperidade à maneira de Deus está falando a respeito de prosperar em cada quadrante da sua vida. Roubar a prosperidade do seu casamento não cresce mais, ele estagnou. E uma vez que estagnou, a tendência é o quê? Ladeira abaixo. Então ele começa a roubar o quê? O seu casamento, os seus relacionamentos, ele começa a roubar o seu propósito. Você estava envolvido na obra, mas de repente você perdeu o brilho. Por que perdeu o brilho? Algo que trazia tanto prazer. Porque começou a ser roubado sem perceber. Porque muitas vezes ele acha que prosperidade é só questão financeira. Sabe, se você pensa dessa forma, você está pensando como o mundo pensa ainda. Porque a prosperidade de Deus é quando você avança e cresce em cada quadrante da sua vida. É quando você vive a sua vida, não olhando essas coisas naturais, mas olhando o reino de Deus. Mas aí você associa que tem que estar tudo lindo, maravilhoso. Engano. Engano. Eu e a Dani estava conversando ali um pouco antes ali, e a gente estava falando, e eu estava falando para a Dani, eu falei assim, ó, os nossos grandes testes, às vezes, é quando tudo vai mal. Porque quando tudo vai mal, ou não vai a bom termo da forma como você esperava que acontecesse, ali é a hora do nosso coração ser checado. Porque quando tudo vai bem, é tudo festa, é tudo lindo, maravilhoso. Mas o grande teste do homem e da mulher de Deus é quando aparentemente tudo vai mal. Porque ali vai expor o seu coração, a sua gratidão. E sabe que esses são momentos chaves nas nossas vidas de nós mudarmos de estágios, de avançarmos, de prosperarmos como nunca antes. Mas muito quando estão nesses estágios, ao invés de glorificar a Deus, murmuram das circunstâncias, porque acham que o quê? Deus me abandonou. Ou seja, o diabo roubou a sua identidade. E aí você começa a murmurar. Você olha e fala, Deus não é pai, porque se fosse pai não estaria passando por isso. O que faz agora quando alguém te mostra uma placa de 15 minutos? E você mal começou a palavra. Aleluia. Então veja, vamos continuar aqui. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Mas o terceiro passo, ele vem o quê? Para te escravizar. Ele rouba até te escravizar. Vamos ler aqui o verso 5, 6. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que disseram, tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos que esquadrinharão a tua casa,
a casa dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos. Ou seja, agora eu vou pegar tudo, agora eu vou te escravizar, você vai ficar sem nada. Então veja que esse é o papel, uma crescente. Enquanto você vai negociando com o diabo, as coisas vão piorando. Porque se ele pede o seu dedo, daqui a pouco ele vai pedir a sua mão. Se você fala, então eu vou dar minha mão, ele vai pedir o seu braço. A hora que você der o braço, ele vai pedir o todo. Então não tem negociação com o diabo. Não tem. Aí quando a palavra de Deus disse sim, não, não. Tem coisas que você precisa se posicionar. Porque se você entrar nesse joguinho do diabo, tudo que você falar, então tudo bem, vai ser só isso, não vai ser o suficiente para ele. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é extremamente posicionado em destruir a sua vida, as suas emoções, os seus sentimentos. Ele é especialista nisso. E se você não identificar, você fica dando margem para ele. Era o que estava acontecendo com Acabe. Entrou numa negociação com o diabo, com Haddad, Ben Haddad, filho de Haddad. Tem nada a ver aí, que alguém vai falar, pastor. Mas veja, era exatamente o que estava acontecendo. Amém? Então veja, e aí nós vemos aqui que no verso 7 e 8, ele tem um lampejo de sabedoria. Por quê? Ele fala, agora eu vou perder tudo. Até agora ele está buscando o quê? Na força do seu braço. Você não vê em nenhum momento, ele era rei, ele tinha ali os anciões para pegar conselho. Ele poderia ter pego conselho ali, com a sua célula, com a sua equipe, com a igreja, mas não, ele está tomando decisões sozinho. Aí no verso 7 e 8 ele tem um lampejo de sabedoria e vai perguntar para os anciões. Vamos ler o 7 e 8. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da sua terra e lhes disse, notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciões disseram, todos os anciões e todo o povo lhe disseram, não lhes dê ouvido, nem um consista. Então ele teve aqui um lampejo, pegou uma sabedoria, um conselho. Por quê? As decisões na força do seu braço só estavam indo de mal a pior. Até então ele estava sozinho, insistindo. Ele era movido não pelo Espírito de Deus, mas ele era movido pelo seu achismo. Ah, eu acho que se eu fizer isso, vai dar certo. Ah, eu acho que se eu fizer esse investimento, vai dar certo. Ah, eu acho que se eu tratar minha esposa dessa forma, vai dar certo. Eu acho que se eu colocar meu filho nessa escola, vai dar certo. Eu acho que ele era o cara do achismo. Tomando decisões na força do seu braço. Quando vinha e o diabo apertava ele, ele falava, eu acho que se eu fizer isso vai ser o melhor. Porque era fraco, não tinha um posicionamento. Porque se ele fosse posicionado, muitas coisas não chegariam nesse ponto que chegou. Então vamos dar continuidade aqui. Mas depois que ele tenta escravizar, o que acontece? Chega uma hora que ele vai tentando, e aí ele tenta se posicionar, ele tem esse lampejo e fala assim, não, mas espera aí, então agora que eu peguei esse conselho, eu peguei o conselho aqui dos anciões, e aí o que acontece? O que o diabo faz agora? Mostra as coisas naturais. Mostra a coisa de uma forma natural. Olha o que acontece aqui no verso 10. Ben Haddad tornou a enviar mensageiros, dizendo, façam-me os deuses como lhe aprouver. Se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue, ou seja, nós vamos te aniquilar. Os deuses estão dizendo, nós vamos aniquilar, vocês vão tornar pó. O que Ben Haddad estava fazendo aqui? Trazendo uma questão natural. Qual que era a questão natural? O exército de Ben Haddad, com os outros 32 reinados que seguiam ele, juntavam ali 130 mil homens. 130 mil homens. E Acabe tinha apenas 7 mil.
E ele está falando, está vendo os que me seguem aqui? São 130 mil, e vocês só são 7, nós vamos aniquilar vocês. Sabe o que é isso daí? É quando o diabo lhe traz uma questão natural sua. Você está endividado até as tampas. E aí o diabo pega e fala assim, como é que você vai pagar essas dívidas com seu saláriozinho? Não tem como sair disso. É impossível. Aí você fala, é verdade, né? Essa miséria desse salário, aí você profetiza em cima do seu salário que ele é uma miséria. E a palavra, a boca, tem o quê? Vida e morte. Se você falar com uma miséria, vai ser uma miséria mesmo. Ou então quando o diabo fala assim, sabe aquela promessa que você ia se casar, mas já viu quantos anos você tem? Passou. Ou então quando fala assim, pois é, você acha que essa vaga vai ser sua, mas você já viu o seu concorrente? Você nem faculdade tem, ele tem um doutorado, pós-doutorado, está fazendo PhD, você acha que essa vaga é sua? Mas é verdade, não tem chance para mim. O que ele está fazendo? Mostrando o quê? O natural. E ele é especialista em mostrar o natural. Porque quando ele mostra o natural e você aceita o natural, aí todas as vezes que você aceitar o natural, que o diabo vier com uma verdade, ou melhor, com um fato natural, se o diabo oferecer um fato natural para você, e você aceitar esse fato, você nunca vai viver a verdade de Deus para você. Você pode até falar, o fato é que ele tem pós-doutorado, mas a verdade é que o meu Deus é que vai me dar essa vaga. Irmãos, isso tinha de fé. Mas se você olhar para o natural, a sua fé é roubada, e você se torna o que é escravo, porque tudo que fala você aceita. Essa é a posição do escravo. O escravo não tem posicionamento. O que fala, ele tem que fazer. Então veja que nós vemos aqui, até esse momento, ladeira abaixo na vida de Acabe. Porque Ben-Hadad só vai destruindo ele, vai tomando cada vez mais e cada vez mais, e ele vai recolhendo para trás, até que ele decide se posicionar, e aí começa o quê? Ladeira acima. E aí nós vamos ler agora aqui, esse momento em que ele começa a se posicionar. Amém? Quantos querem experimentar a ladeira acima? É importante você se posicionar. Sabe, não tem problema você identificar que algumas áreas da sua vida você está ladeira abaixo. Aliás, se isso tem acontecido durante a administração, isso é muito importante para que você se posicione. Você só pode mudar aquilo que você vê. Aquilo que você enxerga. Se você acha que tudo está bom, você vai permanecer da mesma forma. Mas quando você enxerga que tem algumas áreas da sua vida, algum quadrante, talvez é o seu casamento, suas finanças, seus relacionamentos, seus familiares, seus negócios, seu trabalho, se tem alguma área que vai ladeira abaixo, você precisa se posicionar agora. Primeiro passo, que é você identificar que existe uma ladeira abaixo. Uma vez que você identificou, agora você se posiciona para subir. Amém? E vamos ver aqui. Nós vemos o verso 10, vamos ler o verso 11. Olha o que diz aqui. Porém o rei de Israel respondeu e disse-lhe, não se gabe quem se cinge com aquele que é vitorioso, se discinge. Ou seja, você está falando já que você é vitorioso, mas agora você não vai ter vitória, você não vai se cingir, vai descingir agora. Irmãos, olha que chave poderosa, quando Acabe fala isso, veja que até então ele estava se gabando, que ele tinha 130 mil homens, estava mostrando natural. Mas quando Acabe se posiciona, abre a sua boca e fala, epa, você está cantando, fala com a minha, muito de galo aí, só que é o seguinte, nós vamos fazer uma canja com esse galo aí. É isso que ele falou aqui. Está se gabando demais, mas espera lá. Quando Ben-Hadad ouve esse posicionamento de Acabe, olha só agora aqui no verso 12.
Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos de prontidão, ou seja, prepara o exército, vai ter guerra. Agora veja, ele estava tão vitorioso com 132 homens, porque só dele ouvir ele já colocou os homens em prontidão. Acabe falou que estava indo guerrear, não, só mandou uma mensagem também. Mas quando ele recebeu, o que acontece? Sabe, no mundo espiritual sabe. Né, os demônios eles creem e temem ao Senhor. E quando chegou essa palavra desse posicionamento de Acabe, falou, opa, agora enrolou. Agora não tem chance. Vamos para a guerra, fica pronto, porque é questão de tempo. E olha só, vamos continuar aqui. Então veja, primeiro passo, se posicionar para a guerra. Foi o que Acabe fez. Ele identificou que havia um problema, depois que ele se identificou, ele se posicionou para a guerra. Falou que eu não aceito mais essas circunstâncias. Ele se posicionou. Até agora ele estava apanhando. Estava levando as mulheres, os filhos, a prata, o ouro. Depois falou, não quer saber, nós vamos invadir tudo e saquear tudo que for bom aos nossos olhos. Até agora ele estava apanhando, estava perdendo. Mas a hora que ele se posicionou para a guerra, falou, pera lá, não é bem assim não. Agora nós vamos para a guerra, agora eu vou me posicionar. Aí não tem chance para Ben-Hadad. Não tem chance para o inferno quando você se posiciona. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não resistirão à igreja. Quando você se posiciona, não importa o tamanho da porta do inferno, ela não vai resistir, porque a vitória já é nossa, amém? Então veja, segunda coisa, Deus age, olha só no verso 13. Ele recebe o quê? Uma palavra. Eis que um profeta se achegou a Acabe, rei de Israel, ele disse, assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão, ou seja, 130 homens, está vendo toda essa multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Então veja, até então ele está apanhando, mas por que ele está apanhando? Porque ele está agindo sozinho, no achismo. Quando ele se posiciona com a palavra, num posicionamento de um homem de Deus, de um sacerdote, de um rei, a hora que ele se posiciona, a palavra de Deus chega para ele. Nessa hora ele fala, está vendo toda essa multidão? Está vendo o impossível aos seus olhos? Hoje mesmo vai acontecer. Hoje mesmo o seu milagre vai chegar. O que é isso? Aquilo que tinha sido roubado a fé, a esperança. Agora, por conta dessa palavra, o que acontece? Não é só uma palavra, é um decreto do céu de que vai acontecer. E porque ele recebe, ele se posiciona, ele recebe essa palavra, né? Aí Deus começa a agir com uma palavra, e aí o que acontece? Ele crê nessa palavra. Verso 14. Mas olha só que interessante. Ele olha tudo aquilo, ele se enche de fé. Mas lembra que ele não é um cara muito posicionado, ele começou um posicionamento. E todo posicionamento vai exigir que você cresça nele. É mais ou menos assim, eu vou liderar a célula. Fala, nós vamos levantar um líder. Você fala, aleluia, vai multiplicar a célula. Mas daí o cara pergunta, mas quem? Quem que vai liderar? Quem? Sabe, é quando você tem um problema no seu casamento, você fala, mas quem que vai resolver esse problema? Espero que seja o meu cônjuge. É quando você tem um problema financeiro, e aí você fala, mas quem? Como vai resolver se nem na Mega Sena eu jogo? Quem? Como vai ser? Como vai ser isso? Então vou começar a jogar, porque vai que é dessa forma. Eu sei que não é o seu caso, mas tem gente que pensa assim. Então veja, olha aqui no verso 14 que interessante. Perguntou Acabe, por quem? Vamos ler o anterior.
Vamos ler o 13 primeiro para dar sequência aqui, para entender melhor. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, porque hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que sou o Senhor. Perguntou Acabe, por quem? Quem vai guerrear? Quem que vai estar lá? Quem que vai ser? Qual que é o exército que você vai mandar? É isso que ele estava questionando. Ele respondeu assim, diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias, ou seja, é o pessoal da província que vai guerrear, são os mais moços lá, os mais fortes, era isso que ele estava dizendo. E disse, quem começará a peleja? Olha que responde o profeta, tu, respondeu ele. Sabe, muitas vezes, você quer se posicionar na guerra, mas você não quer guerrear. Você não quer guerrear. Você quer a coisa tudo pronta. Sabe o que é uma coisa pronta? É quando você liga lá e o fast food, senta na fila do fast food, já está pronto, já está tudo ali. Sabe, nós estamos muito mal acostumados. E aí, por você não entender que existe uma guerra acontecendo, você não entra nessa guerra. E aí, porque você não entra na guerra, né, porque você não se defende e não ataca, você fica só tomando tiro. Alguém aqui já jogou paintball? Olha, umas irmãs jogaram paintball, já aqui, ó. Meu Deus. Pois é. Nós vamos fazer uma na prática aqui, para você entender melhor essa palavra na prática. Falar, pastor, eu acho que não precisa entrar na guerra. Então tá, nós vamos jogar paintball, já que você não está na guerra, você não precisa de arma nem munição. Alguém já tomou um tiro de paintball? Meu Deus. Pensa um negócio que dói. Fica roxo. Meu amigo tomou na orelha, cortou a orelha dele. Pensa um negócio que dói. Aí, no paintball natural, você consegue identificar, mas no espiritual, às vezes, você está tomando tiro. Estão roubando a sua esperança, a sua alegria, e aquilo que era motivo de tanta alegria para você, hoje não é mais. Porque você não entendeu que você está na guerra. Às vezes, o dia que você casou, foi uma alegria e um sonho de um projeto de uma vida inteira. Mas agora que você olha o seu casamento, você fala, onde eu estava com a cabeça. Por que pensa isso? Porque foi roubado no meio do processo. Aquela empresa que você orou tanto para entrar, você estava terrível, uma dificuldade financeira terrível, você orou para entrar naquela empresa, mas agora que você está lá na empresa, você já perdeu a alegria também. Você fala, esse chefe miserável, esse salário miserável, essas pessoas aqui, só Jesus. Pois é, você não entendeu ainda que tem uma guerra acontecendo. E porque você não entendeu, você está murmurando, está reclamando, está só murmurando. Mas existe uma guerra acontecendo. E você precisa se posicionar diante dela. Porque uma vez que você se posiciona, nós estamos vendo aqui o ladeira acima, uma vez que se posiciona, o que acontece? A palavra de Deus vem, isso tinha de esperança, e o posicionamento vem, e as coisas acontecem. O milagre acontece. Então, o que aconteceu aqui com o Acabe agora, ele falou, tá, o milagre vai acontecer, a palavra está aí, mas quem que vai orar agora? Tinha lá 5 pães e 2 peixes. Era o que precisava para acontecer um milagre. Acabe estava assim, tá, mas quem que vai cortar os pãozinhos para multiplicar esses pãozinhos? E aí o profeta fala assim, é tu, é você. Às vezes você está esperando o posicionamento de outros para que o milagre aconteça, mas Deus está falando, ei, é você que tem que se posicionar. Não gera expectativa no outro, no governo, na economia, é você. A hora que você se posicionar, as circunstâncias vão mudar. A hora que você abrir a sua boca e declarar no mundo espiritual e começar a orar e determinar a vitória vai chegar. Mas não espere que o outro, mas o pastor não veio orar, o líder não veio orar, e não sei quem não veio orar. Ei, espera aí, é você que tem que se posicionar.
Não gera expectativa no líder, no pastor. A probabilidade de você se frustrar é muita. Mas quando você gera expectativa no Senhor, e você abre e determina no Senhor, as circunstâncias começam a mudar diante dos seus olhos. Sabe, eu quero orar por você nessa noite. Sabe, se você está ladeira abaixo, primeira coisa, se posiciona e fala para o Senhor, porque o Senhor tem vitória para você. Sabe, um pouquinho antes aqui, é um louvor bem antigo, na verdade, nós não costumamos cantar aqui, talvez os mais, que tem um tempo maior aí de vida cristã, vai lembrar desse louvor. Mas eu senti de ministrar ele no final, nós fazemos a nossa oração, esse louvor. É um louvor bem curto, mas ele tem muita unção e muito poder. Sabe, pastor, eu estou ladeira abaixo, eu estou perdendo, eu estou não sei o que, deixa eu te falar, a tua palavra chegou hoje. E é palavra de vitória. Não tem como o diabo se levantar. Pastor, mas é muita pressão. Não importa o tamanho da sua guerra, eu quero dizer que o teu Deus é maior. E se você se posicionar com o teu Deus, não tem como, você vai vencer todas as vitórias. Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo. E todas as vezes que você posicionar, pastor, mas eu já perdi a alegria, se posicione. Pastor, eu perdi o amor, se posicione. Pastor, eu não consigo perdoar. Você não consegue perdoar porque você está só no seu achismo. O perdão não acontece através do seu achismo, mas o perdão, ele acontece através do Espírito, é um perdão divino. É só o Senhor pode trazer o perdão. Como estão compreendendo? Amém? Põe aquele louvor para mim, Roseli. Aleluia. Mas eu queria, antes de colocar o louvor, dá um stop aí. Eu queria que você fechasse seus olhos. Onde você está? Pode apagar as luzes aqui para mim. E eu queria que você orasse ao Senhor. Pode soltar o louvor, que enquanto põe o louvor, você vai orando primeiro, depois nós cantamos. Comece a falar qual que é a ladeira abaixo. Qual que é a área da sua vida que está a ladeira abaixo. Às vezes são os relacionamentos, às vezes é financeiro. Comece a falar, Senhor, eu não aceito mais ladeira abaixo no meu casamento, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos. Porque eu tenho uma palavra hoje, que a minha vida é ladeira acima, e eu vou avançar, e eu vou conquistar, e eu vou prosperar, e as circunstâncias, o cenário será completamente transformado diante dos meus olhos. Será que você pode orar dessa forma? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero orar, Senhor, liberando uma palavra de vitória sobre a sua igreja, oh Deus, mas antes dessa palavra de vitória, eu oro para que haja um posicionamento na vida desses homens, na vida dessas mulheres, na vida desses jovens, oh Senhor, que haja um posicionamento cristão, um posicionamento de Deus, oh Pai, porque sabemos que quando há um posicionamento, Pai, a vitória chega diante dos nossos olhos. Por isso, Pai, toda passividade, toda mornidão caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que nesses dias se levante homens e mulheres apaixonados pela Tua palavra, homens e mulheres destinados à vitória, homens e mulheres que vivem, oh, com os olhos na eternidade, que não tomam decisões segundo a Sua vontade, segundo o seu achismo, mas tomam decisões permeadas pelo Teu reino, Pai, permeadas, ó Deus, com a eternidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar a vitória, a vitória, a vitória, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, aleluia. Mas vamos ficar de pé, põe no começo, é 3 minutinhos esse louvor. Eu queria que você fizesse desse louvor a sua canção de vitória, amém? Pode deixar tudo azul, acho que fica mais bonito. Aleluia. Faça desse louvor a sua oração. Oração precisa ter voz. Você precisa ouvir a sua própria voz. Nesses dias,
Aleluia. A vitória está diante dos teus olhos. Declare. Quem tentará contra o braço forte do Senhor, quem impedirá? O Senhor vai agir na sua vida. A vitória é certa. Poderá nos resistir. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Tentará contra o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir, quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de tentará contra o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir, quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada. Libera uma palavra de vitória na sua vida agora. Ore calaralabashuri alaralabas. Aleluia. Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de vitória já foi liberada, amém? Se posicione e desfrute nesses dias da vitória do Senhor. Acorde amanhã. Amanhã, a hora que você acordar, não acorde já desesperado, atrasado, escovando os dentes, não. Já se trocando. Põe 10 minutinhos antes e acorde e comece a liberar a palavra de vitória. Talvez a hora que você estiver indo para o banho, já fala, hoje vai ser um dia poderoso, abençoado, de oportunidades, de novos negócios, oportunidade de eu ser usado por Deus e ousado em Deus. Sabe, porque a boca fala do que o coração está cheio. Sabe, decida no seu coração, fala, amanhã eu vou falar do amor de Deus para uma pessoa. Sabe, quando você foca no reino, as demais coisas começam a ser alinhadas e ajustadas. Decida no seu coração essa semana, convidar alguém para ir para a célula. Será que você consegue fazer isso? Fala, essa semana eu vou levar alguém para a célula. Comece a orar, existe uma guerra, queridos, para que você não leve visitantes na célula. E se você não entender que você está nessa guerra, você nunca vai levar. Mas o dia que você se posiciona e você começa a buscar o reino, as demais coisas, elas começam a ser alinhadas na sua vida. Então eu vou te dar uma lição essa semana. Essa vai ser a semana do visitante. Você vai levar uma pessoa na célula. Amém, queridos? Agora veja, você acha que vai ser fácil? Você vai lá, ó, vamos para a célula, fala, nossa, eu vou, do lado, vai, eu também quero, não. Ore segundo, ore terça, e ligue para alguém, convide e fala, ó, eu tenho algo poderoso da parte de Deus, e eu quero te chamar para uma célula. E você vai ver, a hora que você orar, guerrear, as pessoas vão começar a aceitar. E quando você começar a experimentar isso, as coisas vão começar a acontecer na sua vida de uma forma sobrenatural, amém? Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, aleluia. Libera uma palavra de vitória para a pessoa do seu lado, fala, ó, semana de vitória em nome de Jesus.